Vamos para esse encerramento, que é 1 Reis 22. Essa é a primeira leitura, ela é um pouco mais longa mesmo, porque senão não consigo dar o entendimento aqui. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel, entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou-lhe a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como seus, como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade, que era a Síria? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas suas mãos. Josafá, porém, não sentiu segurança naquilo. Porque Josafá, ao contrário de Acabe, ele temia Deus. Já Acabe não. Ele era totalmente influenciado pela Jezabel, um homem que arruinou com a vida espiritual de Israel, construindo altares e até templo a Baal. Então Josafá não confiou naquela mensagem, no que os profetas, aqueles 400 profetas tinham entregado. Que não, estava tudo certo. Eles responderam que podia. Aí o rei Josafá disse: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor? Que ele não estava seguro. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor o entregará nas suas mãos. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ó, resposta do Acabe. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, porque esse era de Deus mesmo, os outros não. Mas sempre coisas ruins. E Micaías, filho de Imlá, é Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor diz: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, disse o Senhor. Você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Aqui, se você continuar lendo, que eu enxuguei um pouco, os profetas entregaram e continuaram diante dos 2 reis, profetizando que não foi só essa vez. Eles continuaram dizendo: você vai ter vitória, vai dar tudo certo, vai ter vitória. Mas o Josafá não estava seguro, quis um outro profeta. E aí, quando foram buscar Micaías, a primeira coisa que foi dado de ordem foi: você trata de profetizar uma coisa boa para o rei. Só como ele era um homem de Deus, quando ele chegou, se você ler, pode ler esse capítulo inteiro que você vai encontrar. Era um homem de Deus. Ele disse: não, eu sou um homem de Deus, eu vou entregar o que o Senhor me disser. E aí, ele pegou, quando ele entregou e disse não, o Acabe já disse de imediato: eu não estou falando, ele só profetiza coisa ruim para mim. Eu não gosto dele mesmo. Não fala nada bom para mim.
Mas porque o homem estava no erro, mas ele queria ouvir palavras de vitória. Ele estava no erro, mas ele queria ouvir palavras de vitória. Aí ele tinha aquele monte de profetas que eram sustentados pela Jezabel, que profetizavam só coisas boas para ele. Aí o Micaías disse assim, olha, eu tive uma visão, de que exatamente por causa desse espírito, que você só quer buscar mentira e ouvir mentira, pois você é um espírito permitido pelo Senhor, vai tomar boca de mentirosos e vai profetizar mentiras para você. Um dos que estavam profetizando deu um tapa, uma bofetada nele e disse para ele, onde é que está o Espírito do Senhor que saiu de mim e entrou em você então? Ele falou, você vai saber quando você estiver de quarto em quarto tentando salvar a sua vida. Porque vocês todos vão morrer. Aí o Acabe falou, prenda ele e deixa ele a pão e água. Até eu voltar são e salvo. Ele falou assim, se você voltar são e salvo, não foi o Senhor que falou. E naquela guerra, ele foi disfarçado, totalmente disfarçado. Era impossível saber onde estava Acabe, quem era Acabe, porque ele estava disfarçado. Pois na armadura dele tinha uma aberturinha pequenininha, que não, olha como são as coisas. A flecha veio e entrou exatamente naquela aberturinha que não tem explicação. E os 400 profetas tinham dito que ele ia voltar em paz. Mas o homem de Deus disse, não, você vai morrer nesse combate. Você vai para o combate, mas você vai morrer. Você quer que as pessoas profetizem coisas boas para você, sendo que você está no erro. E você busca isso para a sua vida. Então é isso que você vai ter. Você vai à base de mentira, só que eles prometeram vitória para você, mas é derrota que você vai ter. Você vai morrer em combate. E os 400 disseram que ele não ia. Que ele ia ter vitória, que ele ia triunfar. Se você ler todo o capítulo, você vai ver eles dizendo, você vai triunfar, você vai isso e aquilo. Mas é exatamente isso que acontece com uma pessoa, quando ela está no erro, mas a vida dela é buscar uma palavra que dá a ela todo o suporte, o amparo, para ela continuar no erro, que ela vai receber bênçãos e vitórias estando no erro. O que esse engano faz com que ela atraia para a vida dela mais engano. Ela está no engano e esse engano vai fazer com que ela atraia isso. É exatamente isso que ele fez. Ele queria gente que profetizasse mentiras para ele. E exatamente o Senhor permitiu. Tá bom, você quer ser enganado? O homem de Deus disse que não, mas ele queria ficar com engano. Pois eles continuaram. Foi através das profecias mentirosas, que era por trás daquilo, tinha um demônio que estava dizendo, você está no desconcerto, está tudo uma bagunça, mas você pode ir, que vai dar tudo certo na sua vida. E ele foi, mas morreu em combate. Então, nós precisamos ter muita seriedade com as coisas espirituais. Porque Deus é um Deus que não, a Bíblia deixa bem claro que a gente não pode zombar de Deus. Deus não aceita suborno, com Deus a gente não brinca. Então eu estou vivendo, o Acabe sabia que Deus não tinha como ser com ele. Mas ele queria ouvir só palavras de vitória. Até que numa situação que o levaria à morte, o diabo disse na boca dos profetas, você vai e vai ter êxito. Mas o homem de Deus, que foi preso por falar a verdade, disse para ele, se você voltar são e salvo, você não foi Deus que falou. Você vai morrer em combate. Então, quando você sabe que está no erro, você tem que buscar
é mudar isso na sua vida. Porque senão você vai atrair mais engano para a sua vida. Porque quem engana é enganado. Você está em busca de alguém que dê a você um suporte que não tem condições. O que acontece? Deus acaba permitindo situações onde você acaba recebendo exatamente aquilo que você buscou. Engano. Que foi o que Acabe fez. Ele queria gente que falasse que tudo ia dar certo na vida dele, sendo que tudo estava errado na vida dele. Pois o diabo disse, pode ir. E ele acreditou que aquela era uma profecia de Deus. Porque estavam ali profetas garantindo, na verdade, 400, garantindo que ele ia voltar bem. Que ia dar tudo certo, que ia ser um sucesso. Você vai ter sucesso, você vai triunfar sobre eles, rei. Está lá. Mas era tudo mentira. Era um espírito de mentira permitido pelo próprio Senhor. Para enganá-lo. Você quer engano? Então, você está buscando engano? É isso que você vai ter. Nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida. Se você busca engano, é isso que você vai ter. Porque Deus permite, você não quer a verdade, você busca engano, você busca mentira, você vai atrair isso para a sua vida. Porque não adianta se eu estou numa vida desconcertada, não adianta eu querer ouvir que tudo na minha vida vai ser perfeito. Afinal de contas, a palavra de Deus é a verdade. Se ela me garante, se a palavra de Deus garante vitória, mas ela fala sobre as condições para se viver essa vitória. Então, eu estou no desconcerto, mas eu quero que alguém me entregue uma palavra de vitória. As pessoas, tem gente que busca, até que uma hora ele encontra exatamente uma fria danada, uma direção que vai mandá-lo ir para uma direção, fazer algo com a ideia de que ele vai ter sucesso, na verdade ele vai ter um fracasso danado, que foi exatamente isso que aconteceu. Tanto ele buscou, que por fim ele ouviu o que ele queria, mas que o levou diretamente para a morte. Mesmo ele estando disfarçado e protegido de todas as maneiras, havia uma aberturinha pequenininha, que ninguém ia achar aquilo, não tinha como uma flecha entrar ali. Mas a flecha foi direcionada. O próprio Deus permitiu que ela entrasse ali e ele morreu. Morreu ali. Ninguém nem sabia que ele estava no combate, não sabia nada. E ele foi sustentado por uma mentira. E toda pessoa que trabalha com essa mentalidade, uma hora ela se encontra numa situação que o próprio Deus permite, que é o que eu li aqui para você. Foi permissão de Deus. Então, essa é uma palavra de despertamento que serve para todos nós, mas certamente deve ter aqueles que, mesmo sabendo da sua condição, continuam insistindo em querer ouvir algo que agrada aos ouvidos. Você pode procurar, mas se alguém fala, eu estou no desconcerto e eu ouço só vitória, eu já de cara teria consciência de que não está certo. Porque Deus não é Deus de confusão. Eu não vou estar numa vida totalmente desconcertada e ouvir que tudo na minha vida vai fluir sem nada, sem que eu tenha que mudar, sem nada. E foi exatamente isso que aconteceu com Acabe. Ele tanto procurou, que ele teve e foi baseado em mentira. Ele se alicerçou numa mentira, que era o próprio diabo dizendo para ele, mas levando ele para a morte. Segundo, ainda de Acabe, 1 Reis 20, 30, o restante deles escapou para a cidade de Afeg,
onde o muro caiu sobre 27 mil deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade, se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com pano de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram, que é o Acabe: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Como assim? Ele tinha ido guerrear contra esse homem. Ele tinha ido guerrear contra esse homem que fazia muito mal a Israel. Os homens, mas você vê que os homens já sabiam que estavam lidando com alguém fraco. Que disseram: os reis de Israel são misericordiosos, vamos lá e a gente dá uma bajulada e engana, e a gente, quem sabe, consegue algum êxito. E conseguiu mesmo. Os homens interpretaram isso como um bom sinal, que o rei já baixou a guarda, e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Aí o Ben-Hadad, muito esperto, disse assim para ele, para tentar viver: devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Agora, Deus tinha dito que não. O Senhor tinha dito: eu já entreguei esse rei aqui, e era para ele ter destruído com tudo. E disse o rei, vou pular para o 42, que o profeta entregou para ele a mensagem. E disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela dele e o seu povo pelo povo dele. Aqui o Senhor tinha dito claramente que tinha entregado esse rei com todo o seu exército nas mãos dele. Não tinha acordo. Mas quando o rei chegou amaciando o pelo dele, com historinha de eu vou devolver a cidade tal, Damasco, e você vai poder negociar e fazer isso, pronto, uma coisinha de nada, já sobe no meu carro, vamos fazer um acordo, está tudo bem. Essa palavra é para alguém que o Senhor já disse: não faça aliança, se afasta, mas provavelmente essa pessoa vai dar um de Ben-Hadad. Vai chegar com um tratado, com oferta, com uma proposta muito agradável, muito boa, algo que vai encantar. Uma proposta. Que você vai falar: não, acho que eu posso deixar para lá, isso vai ser bom para mim, não sei o que. E o Senhor está dizendo: não é. Isso é um problema para a sua vida. Isso aí é inimigo do povo de Deus. Isso aí é um contraste muito grande, isso não vai funcionar. Não, mas ele está me devolvendo a cidade, os mercados de Damasco, está fazendo um acordo muito bom para mim, está me dando isso, aquilo. Não, eu não estou nisso. Então, às vezes, Deus já botou um ponto final numa coisa e o diabo ainda vem com propostas. Isso pode ser em tudo, viu, minha gente? O Senhor já botou um ponto final, mas o diabo vem com propostas. E ao invés de a pessoa dizer: não, eu vou ficar com a palavra de Deus, não tem proposta. Ah, mas a proposta é muito boa, não sei. Não. Deus já disse para você: não vai fazer proposta com Ben-Hadad. É para você destruir com isso aí, é para você acabar com isso aí. Fica longe disso. Então, toma cuidado, que às vezes algo que Deus já botou um ponto final vai chegar de uma maneira que vai parecer muito vantajoso. E o Senhor está dizendo: não é, não faça acordo com Ben-Hadad, eu não estou nisso. Ainda que pareça que algo é vantajoso, não é. Isso vai ser roubo, isso vai roubar de você, isso não é bênção. Amém? 2 Reis 6, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor era emprestado.
O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E assim, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Eles foram para construir um lugar para eles se reunirem. E estavam cortando. E aí, o ferro do machado caiu dentro da água, no Jordão. E ele, na hora, ficou aflito. Era emprestado, não sei o que e tal. Mas o meu ponto aqui, quando o Senhor me deu aqui essa palavra, é que ferro não flutua. Então, é algo que foi lá para o fundo. Mas quando ele lançou a fé ali, inexplicavelmente o ferro flutuou. Então, a interpretação que eu tive disso aqui é de algo, porque ele sofreu uma restituição, ele aqui, do machado. Então, a interpretação que eu tive é de uma restituição de algo que não tem como vir à tona, mas algo que está lá no fundo, que não tem como flutuar, ou seja, não tem como isso vir à tona, não tem como isso ser restituído. É algo que não tem como, porque ferro não flutua. Uma vez que ele caiu lá, não tem como ser recuperado, a não ser que fosse um mergulhador lá para poder tentar recuperar isso aí. Flutuar, não. Então, o entendimento que eu tive é de uma restituição de algo que já foi perdido e que não tem como isso vir à tona, isso voltar para as suas mãos. Mas o Senhor está dizendo que algo que não tem como, não tem, isso não tem como. Mas, através da fé, isso vai flutuar, isso vai voltar e vai flutuar, isso vai voltar e vai vir para as suas mãos de novo. É uma restituição que já foi para o fundo, não tem como voltar. Porque ferro não flutua, não tem como. Mas Deus vai fazer, através da fé, isso sair lá das profundezas, não sei de onde, e voltar, não sei por quantas mãos vai ter que passar, mas vai chegar nas suas mãos de volta. Porque às vezes, nem que Deus tenha que passar por 1000 mãos para trazer para uma pessoa de volta, Ele faz, cedela, e Ele determinou que vai voltar para ela, vai voltar para ela. Segundo a Reis 8:6, também fala de restituição, de uma maneira muito interessante. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe disse: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Essa mulher fala da sunamita, eu gosto muito dessa palavra, e toda vez que eu entrego sobre essa restituição dela, eu recebo muito testemunho edificante. Essa mulher investiu no ministério do Eliseu, era uma mulher muito comprometida, e quando Deus foi tratar com Israel com uma fome danada, ela não tinha que passar por essa fome. Então o homem de Deus, o Eliseu, foi lá e falou para ela: saia do país por um tempo, porque você não tem que passar por isso aqui, você não tem que colher isso aqui. 7 anos depois, após viver na terra dos filisteus, ela voltou e ela tinha que agora entrar com requerimento para a restituição da casa, das terras, de todo o patrimônio dela com o rei. E Deus é um Deus tão perfeito que quando ela foi com o documento até o rei para pedir a restituição do patrimônio dela, foi exatamente no dia, na hora, no momento em que Geazi, que tinha participado da história dela,
da morte e da ressurreição do filho, estava contando o rei, porque o rei, muito interessado nas histórias de Eliseu, perguntou para o Geazi como era e queria, ele resolveu contar exatamente a história da sunamita, da ressurreição do filho, e aí a mulher chega com o papel. Aí ele fala, é essa mulher aqui. O rei ficou todo edificado, quis ouvir a história da boca da mulher, e naquele momento o rei encaminhou e preparou um oficial especial para resolver o problema dela, e mandou não só restituir o patrimônio dela, as terras dela, mas também toda a renda das colheitas, quer dizer, todo o cultivo das terras dela, naquele período, que era para pagar para ela também. Então ela saiu muito melhor, ela teve a restituição de todo o patrimônio e ainda com muito lucro. E parecia que aquilo ia ser muito difícil. Mas Deus é um Deus que, quando você vive em obediência, Ele facilita as coisas. Então isso é para alguém que precisa da solução e fala de restituição também, e que parece que vai ser uma coisa muito difícil. E o Senhor está dizendo que não. Ele vai encaminhar igual Ele encaminhou da sunamita, de uma tal maneira que vai fluir e vai ser uma tranquilidade. E não vai demorar, tudo vai se resolver com rapidez. Então, que você não precisa se preocupar, simplesmente faça a sua parte, sendo obediente, porque vai haver um fluir, que tudo vai se resolver com tranquilidade, sem complicação, porque o Senhor, como colocou a mão na restituição dela, vai colocar na sua também. Então, eu acredito que é algo que causa uma preocupação, meu Deus, e se isso for complicado. Não, no seu caso, pode ter sido complicado para a vida de outras pessoas. Na sua, vai fluir muito bem, com tranquilidade, porque o Senhor vai estar nisso. O Espírito, 1 Samuel 10, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Aqui foi quando Saul começou, foi muito antes dele se perder. O Senhor o levantou como rei, e a palavra foi que ele seria cheio do Espírito Santo e seria um novo homem, um homem diferente daquele que ele vinha sendo. É uma pena que esse homem tenha se perdido mais tarde, porque aqui você vê uma grande obra na vida dele, e assim os sinais todos se cumpriram. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele profetizou, ele se tornou uma outra pessoa, e ainda recebeu a palavra, faça o que achar melhor, porque Deus está com você, Saul. Quando ele se virou, tudo aconteceu, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E o entendimento que eu tenho é que Deus vai fazer isso na vida de alguém. Alguém está clamando, pode ser pelo marido ou pela esposa, eu não sei, mas o que eu senti era mais pelo marido, o esposo, alguém que precisa ser transformado. E o Senhor está dizendo que o Espírito do Senhor vai se apossar dessa pessoa, essa pessoa vai se tornar um novo homem, uma nova criatura, uma outra pessoa. Deus vai estar com ela, e não é a primeira vez que Deus te entrega essa palavra, tanto que Ele está dizendo aqui, e isso eu entendi bem, que todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Então Ele te fez essa promessa, e Ele quer que você fique firme nessa promessa, porque todos esses sinais, todas essas promessas vão se cumprir, e vão se cumprir ainda este ano.
para a glória do Senhor Jesus. Como Ele te prometeu, você não vai entrar no outro ano sem essa mudança na sua casa, sem essa mudança de alguém, eu não sei, pode ser alguém que você está lutando, que vai se tornar num novo homem, e porque o Espírito do Senhor vai se apossar dessa pessoa. Vai haver uma mudança que vai ser visível a mudança na vida dessa pessoa, e esses sinais vão se cumprir como se cumpriram na vida dele. Em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar, não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Mais uma vez, o Senhor está dizendo exatamente o que está aqui. Certamente é para aquela pessoa que está dizendo, meu Deus, mas eu recebi promessas, eu ouvi, mas Senhor, ainda não aconteceu, Senhor, eu estou esperando. Ele te fez promessas, ele não é homem para que minta. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Acaso ele promete e deixa de cumprir na vida da pessoa, deixa de fazer, de agir? Ele te abençoou aqui, ó. Ele te abençoou. Ele abençoou e isso não vai mudar. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. E você não precisa ter medo. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. Porque parece que algo não aconteceu o que eu queria. Parece que está previsto algo ruim, perdas, eu não dou conta disso. Tal coisa acontecer e o Senhor está dizendo, não, eu te fiz uma promessa. Eu já te abençoei. E você não vai esperar por desgraça, por sofrimento, por problema, muito pelo contrário, espera por vitória, porque é isso que eu tenho com você. Eu declarei isso aqui, ó, eu já abençoei a sua vida. Eu não sou homem para que minta, eu te fiz promessas. Você precisa confiar. No quê? Por que você está duvidando? Ah, bicho, está demorando e tal. Não, 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 não. Você será surpreendido ou surpreendida por acontecimentos poderosos da parte de Deus. Não vai acontecer, vou terminar o ano do mesmo jeito. Não, nenhuma desgraça se vê, nenhum sofrimento se vê em Israel. Eu prometi, eu vou cumprir, eu recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou e não o posso mudar. Ou seja, o que ele estava falando? Que Israel já estava abençoado e ninguém podia mudar. E o que Deus está dizendo para você? Que você já foi abençoado e ninguém pode mudar isso se você continuar crendo. E está tudo certo. Amém, Jesus? Maravilhoso. E essa última palavra, são todos esses, eles estão juntos. Então, vou ler todos. Jó 42, 2. Então, observe que essa palavra, tirando as duas, que é de alerta, está falando de restituição e está falando de confirmação de mensagens que já foram entregues. Então, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, você tem que ter a primeira coisa dentro de você muito vivo. Deus pode fazer todas as coisas. Diga comigo, Deus pode fazer todas. Mais uma vez, todas. Todas. Isso. Todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, começando desse entendimento, Deus pode fazer tudo e todas as coisas, e nenhum dos planos do Senhor, nenhum, pode ser frustrado. O plano que Ele tem com a sua vida, o diabo não pode frustrar. Se você continuar crendo, ninguém pode frustrar o que Deus determinou. E continua junto. Agora Isaías 45. É isto que diz o Senhor a Ciro. Tira o nome de Ciro, coloca o seu ungido. Ele te ungiu para a vitória.
cuja mão direita ele fortalecerá. Ele te fortalece. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Está falando de forças maiores. Então, de gente que tinha muita força, mas que ficariam paralisadas diante dele. Portões, os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Então, isso está falando de um portão, de uma grande fortaleza, vai ser aberto. E eu não vou entrar muito nessa história agora, mas quem já lembra das pregações que eu já fiz sobre esse assunto, sabe que era algo muito grande. Então, aqui está falando de um portão de fortaleza. Então, era um portão muito grande. Então, aqui está falando de uma porta, assim, gigantesca sendo aberta para alguém. E que vai ser aberta e ninguém vai poder fechar. Uma vez que ela for aberta para você, ninguém vai poder fechar. Assim diz ele, irei à sua frente. Então, você não precisa temer. Porque o que acontece quando algo muito grande chega na vida da gente? O medo de enfrentar. O medo de encarar aquele desafio. Porque, por incrível que pareça, a gente vê pessoas diante da vitória com medo de viver a vitória. Isso é mais frequente do que se imagina. Eu irei na sua frente, então você não precisa ter medo. E tornarei planos os montes, seja qual for a montanha que quiser se colocar na sua frente, vai se tornar plano. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Tudo que quiser impedir, tudo, que quiser se levantar, que for um obstáculo, sabe? Obstáculos que queiram, às vezes Deus abre para a gente, está claro, aquela vitória está clara diante de nós. Está tudo tranquilo, você vê, mas ela é grande, te intimida. E aí vai surgindo situações. É um portão de bronze, é uma tranca de ferro, mas o Senhor está dizendo, eu irei na frente, eu torno plano os montes, eu quebro os portões de bronze e destruo as trancas de ferro. Todos os impedimentos que surgirem. E lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Então, além de fazer tudo isso, você vai ter surpresas que você jamais imaginou, que são tesouros escondidos. São aquela porta que abre e vem aquelas surpresas, coisas muito maiores que estavam ali escondidas, benefícios e vitórias, coisas que surgem na vida da gente que a gente não imaginou. Sabe aquelas coisas que estavam escondidas na escuridão e depois, de repente, elas começam a aparecer no caminho da gente? Elas começam a surgir e você fala, meu Deus, foi muito mais do que eu podia imaginar. Senhor, o que é isso? Que coisa gloriosa, puxa vida, é melhor do que eu imaginei. Olha só, essa parte eu não tinha visto, isso eu não sabia. E de repente vai chegando para você. Então, nenhum dos planos do Senhor, nenhum pode ser frustrado. Ele pode fazer todas as coisas. E aqui ele está falando de algo muito grande que ele vai fazer. E junto aqui no 62, que é tudo dentro da mesma palavra, para a mesma pessoa. Por amor de Sião eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Por quê? Porque com certeza existe alguma situação de injustiça aí que também precisa ser resolvida. E o Senhor vai fazer. As nações verão a justiça, ou seja, as pessoas vão ver Deus honrando e justificando você. E todos os reis, a sua glória. Está aqui, ó, as nações verão a sua justiça. E todos os reis, a sua glória. Porque vão ver o tamanho da sua honra. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Então, hoje você tem sido chamado de uma maneira, eu não sei pelo que aí,
mas vem vindo um nome de glória para você, um nome de honra. As pessoas vão falar de você de uma outra maneira. O seu nome será mudado na boca de muita gente. É bom lembrar que o nome era o enganador. Lá veio aquele enganador, usurpador, e muitas vezes exatamente isso. Aquele lá, isso e aquilo. Para Israel e todo mundo, e até os dias de hoje, e quantas gerações ainda vierem, terão que fazer o mesmo. Aquele homem que um dia se chamou usurpador, enganador, pelo resto, depois que o Senhor mudou o nome dele, passou a ser chamado, e todo mundo tinha que chamá-lo assim, de campeão com Deus. Então, ainda quem não gostasse dele ou não quisesse, era obrigado a chamá-lo de campeão com Deus. Então, quando Deus faz a obra, Ele faz uma obra completa. E Deus está falando aqui de uma obra completa em todos os aspectos na vida de alguém. E deixa claro que Ele pode fazer todas as coisas. Comecei com esse, para você não esquecer, porque é impossível. Mas Ele pode fazer todas as coisas e Ele tem um plano glorioso, e Ele já falou disso com você, não é novidade, Ele já vem te prometendo, e então nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém?